Porque todas as outras coisas são passageiras. Eu não estou aqui dizendo que você não lute pelos seus ideais. Sim, lute pelos seus ideais, inclusive materiais. Você está vivendo no mundo material. Mas tenha o equilíbrio de entender o que realmente é importante. Entenda o que é meio de vida, entenda o que é espiritualidade, entenda e equilibre os seus atos. Então, a partir de então, eu fiquei com essa história na cabeça e muitas vezes, quando acontece algo na minha vida, eu penso, é a embalagem ou é a caneta que eu estou buscando? Se for a embalagem, eu já achei, mas se for a caneta, a busca ainda continua. Então, é isso que eu tenho feito, é buscar da caneta. E é isso que eu queria passar para vocês. Busquem a caneta. A caneta é que no final das contas vai resolver. Vocês já pararam para pensar que a humanidade inteira, ela tem sede de conhecer as coisas que virão passar. Ela tem sede de conhecer coisas que daqui a alguns anos elas não estarão mais encarnadas para vivenciar tais coisas. Essas coisas passarão. Nós temos a curiosidade de saber vida em outros planetas, nós temos curiosidade de saber muitas coisas que são válidas sim, desde que a gente equilibrasse isso. E muitas vezes nós não buscamos entender o lado invisível das coisas, o lado oculto que a ciência não explica, por exemplo. Aí o que não explica se critica, mas não se aprofunda no conhecimento. Busca-se distinguir, busca-se dissecar o átomo, a molécula, o fóton, mas não busca, e isso vai passar, que é matéria, a matéria é que acaba. Quando você desencarna, acabou a matéria, e acabou tudo isso aqui para você. Na sua nova encarnação, você é outra pessoa, que nem sequer vai lembrar, muitas vezes, do que se passa aqui ou do que foi aprendido aqui. Você leva resquícios de memória espiritual. Então, será que a gente está fundada? Será que a gente está embasado no que realmente interessa? Ou será que a gente está, como eu li um livro há poucos dias, será que a gente está buscando, como alguns padres de uma determinada igreja buscavam quantos anjos cabiam dançando na ponta do alfinete? Mas o que é isso? Ué, qual é a relevância que tem quantos anjos cabiam dançando na ponta do alfinete para que se levasse anos pesquisando isso? Então não vamos procurar esses anjos, vamos procurar coisa que realmente tenha relevância. O que é que eu busco? Eu busco o materialismo sem a utilidade, ou seja, o que eu busco vivenciar, fazer, exercer nessa encarnação, exercer nesse plano aqui. É inutilidade? Não, preciso ser útil. Eu preciso ser útil. Eu preciso passar por aqui sabendo que eu fiz o melhor que eu podia. E não esperando um Deus, não esperando um céu, não esperando nada disso. Algumas pessoas me perguntam se não tiver o céu, outras já me perguntaram se não existir esse Deus que você acredita. Bom, eu tenho firmemente convicção, crença e muita fé da existência, porque eu tenho detalhes dele todos os dias na minha vida, em pequenos detalhes. E aqui nós estamos falando de Deus e não da espiritualidade, porque há também as teorias da existência da espiritualidade sem necessariamente a existência de Deus, já que ninguém nunca viu, já que existem vários conceitos e teorias sobre o que é Deus. Então, a vivência de Deus na minha vida é peculiar minha, a sua é sua, é particular. Então, eu tenho firme crença, fé fundada na existência pelos detalhes da vivência que eu tive e tenho todos os dias. Mas, se não existir esse Deus, ainda assim, eu quero ter passado por essa encarnação, feito o melhor que eu podia. E se no plano, eu nunca vi Deus, ou se um dia me dissessem, alguns dos espíritos me dissessem, não existe esse Deus, existe nós, os espíritos e a hierarquia. Ainda assim, eu teria feito algo de irrelevante na minha encarnação. Então, que os nossos pensamentos não viajem numa fantasiosa crença de uma visão míope do humano e da sociedade. Que visão míope é essa que nós temos sobre as pessoas e sobre a atual conjectura que nós vivemos? Que visão míope é essa sobre as religiões e sobre Deus? Que visão míope é essa sobre os sentimentos? Né? Uma visão míope de ser explicado cientificamente se é ou se não é. Uma visão míope de muitas vezes subirmos em cima de outras pessoas para nos estabelecermos com um padrão evolutivo maior. Aquele que se tornar pequeno, aquele que sempre se ver como pequeno, tem mais possibilidades e chances de evoluir e de crescer. É como João diz, né? Que diminua eu e que tu cresças, Senhor.
Então que cresça Deus, que cresça as coisas boas e que eu seja sempre diminuída, tá bom? Vocês se coloquem no meu lugar. Eu recebo muitas energias boas, muitas energias ruins, muitas energias de sofrimento, de dor, de tristeza, e que é a minha missão tentar transformá-las, né? Tentar transformar em coisa boa, mostrar uma outra visão dos acontecimentos, mas tudo que chega em mim fica um pouco em mim e vai um pouco com vocês. Sempre que eu consigo ajudar alguém é porque foi um pouco de mim também, um pouco dos meus ensinamentos, um pouco da minha vivência, mas fica sempre um pouco em mim também. E eu tenho que aprender a lidar com esses sentimentos que ficam, para o meu bem, para o bem do trabalho e para o bem de vocês. Então, é algo que eu aprendi a reciclar esses sentimentos. É algo que eu aprendi a lidar, não com frieza, mas com muita humanidade. Aprender a lidar com dor, com sofrimento, e transformar esses sentimentos. Então, eu dei uma reconectada nisso aí, né? Aliviar a dor da perda, isso é forte, né? Aliviar a dor é algo que soa como um analgésico. Quando você tá com dor de cabeça, você toma um dipirona. Isso alivia a sua dor. Mas vai aliviar a sua dor momentaneamente se essa dor de cabeça for muito forte. Você já percebeu que quando você tá com enxaqueca, que aí é uma dor de cabeça muito maior, e aí eu nem sei os termos médicos, como é que funciona, mas você já percebeu que, assim, sendo leiga e falando apenas por experiência, você tem 4 dias de enxaqueca e muitas vezes você toma todos os tipos de pirona, de remédio forte, disso, daquilo, e não passa até que você vai no hospital e eles te aplicam algum analgésico na veia, muito mais forte ainda, e às vezes aquilo ainda não passa, e aí eles vêm com um tratamento alternativo, como por exemplo, botox na cabeça. Eu conheço uma amiga que colocou botox na cabeça porque alivia a enxaqueca. Você já percebeu que quando você quer aliviar a dor de forma mais rápida, você tem que ter a plena consciência que isso também é momentâneo. Então, o que eu sempre digo para vocês é trabalhar esta dor para aliviar ela de forma definitiva. Aí você fala, Mayra, mas essa dor nunca vai passar. Vai, a dor vai passar, é porque você está no momento dela. Não importa quantos anos tem do desencarne, mas você está passando o processo da dor. O processo da dor é o que você está passando agora. A dor vai aliviar. O que nunca vai passar é a saudade e a falta. E isso não é ruim. Eu sempre tento explicar para vocês que isso é bom. As pessoas só morrem quando nós esquecemos dela. Os verdadeiros mortos estão esquecidos, tanto os vivos como os que desencarnaram. Então, assim, o que eu digo para vocês, não aliviem a dor, aplaquem ela. E aplaquem dia a dia. A carta, muitas vezes, eu falo, a carta, ela muitas vezes é um dipirona. Se ela não for tida no momento certo, com o entendimento certo, muitas vezes ela é um dipirona. Ela é um dipirona. Ela vai passar por um momento e depois você vai ter várias recaídas de dor, o que é normal. O que é normal. E parece, no momento que você está na dor, que ela nunca vai passar, que ela nunca vai terminar, que ela nunca vai se encerrar. Porque dor é dor. Porque dor é uma dor quando você perde alguém, quando você tem um desencarne na família, é uma dor que está além do corpo material. Ela passa pelo seu corpo material e ela entra no seu verdadeiro eu. Então você imagina o tamanho dessa dor. Mas esse verdadeiro eu também descobre meios alternativos, meio de entender aquela dor. Tudo que você não entende é pior. Quando você não entende, a dor se torna maior. Quando você está com uma dor e você não sabe o que ela é, quando os médicos não conseguem descobrir o que ela se torna maior, porque ela é desconhecida, porque ela não é aceita e aquilo é maior. De repente você encontra um médico que te mostra o que é que acontece.
Às vezes ele até te diz, um dia meu filho teve estomatite. Vou dar um exemplo chulo, que não tem nada comparado à dor de vocês, mas vou dar um exemplo. Meu filho teve uma estomatite na creche. E quando eu fui no médico, era horroroso. Ele tinha feridas na boca, na garganta, então ele não conseguia comer, ele chorava o dia inteiro e não comia nem água, ele conseguia beber. E a gente dando todo tipo de remédio, fui no médico, e o médico disse, não tem remédio para estomatite, é o passar do dia. Não tem antibiótico, não tem nada, não tem remédio. Isso aí não tem remédio. Mas eu vou te dizer que em 7, 8 dias, no máximo, vai passar, vai amenizar. O médico diz isso pra mim. E aí eu enfrentei aquela dor já com a dor catalogada. Eu já enfrentei aquela dor com sabedoria, porque eu sabia que eu ia enfrentar aquela dor ali por uns dias e depois aquilo ia aliviar. Então, quando você conhece a dor, quando você procura conhecer a dor, e pasme, por mais que pareça assim, Mayra tá doida, mas quando você começa a entender o que significa aquela dor, ela vai passar. Ela vai passar.